Olha, em Jujutsu Kaisen, poucos personagens geram tanta discussão quanto o Mestre Tenjin. Sério. De um lado tem gente que acha que é uma divindade, sabe, quase onipotente. Do outro, que é um alvo super indefeso. A verdade? Bom, a verdade é bem mais complicada. E é pra gente desvendar esse mistério por trás de uma das figuras mais importantes e, vamos ser sinceros, mais incompreendidas da série que estamos aqui. A discussão toda gira em torno de uma pergunta bem simples, né? Qual é a real força do Mestre Tengen? Só que, dependendo de pra quem se pergunta, as respostas são tipo o dia e a noite. Pintam cenários que não poderiam ser mais diferentes. De um lado da arena tem a galera que acredita num poder, nossa, quase divino mesmo. Pra essa turma, as habilidades de barreira de Tengen são tão, mas tão absurdas que colocariam um personagem lá no topo da cadeia alimentar. Tipo, capaz de derrotar o Gojo e o Sukuna, assim, sem nem suar. E aí, no outro extremo, a visão é totalmente oposta. É percepção de uma impotência total em combate. Para esse pessoal, a falta de qualquer demonstração de força física, ou sei lá, de técnica ofensiva, torna o Tengen basicamente inútil numa luta mano a mano, sabe? Mas aí, né, entre esses dois extremos, aparece uma visão um pouco mais pé no chão. A de que a força de Tengen simplesmente não se mede em combate. A classificação como grau especial não vem de porrada. Vem de um poder completamente diferente. Um poder que, olha só, sustenta a própria estrutura do mundo Jujutsu. Então fica a pergunta, como é que pode um único personagem ser visto como um deus imbatível e, ao mesmo tempo, como um alvo totalmente indefeso? É um mistério bem legal, e a resposta, gente, não tá em quem venceria quem numa luta. A resposta tá em entender qual é o verdadeiro papel do Tengen nessa história toda. Bom, pra gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, a gente precisa, por um momento, esquecer a luta, esquecer o combate e focar na função. A chave para entender Tengen não tá no poder de ataque, mas sim o seu papel como a arquiteta, a base de todo o mundo Jujutsu. Vamos lá, o centro de tudo sobre Tengen é a sua técnica amaldiçoada, a imortalidade. Basicamente impede a morte por velhice. Só que tem um porém gigante aí. O corpo não para de envelhecer e evoluir. E é essa evolução contínua que cria uma vulnerabilidade super perigosa, uma que exige um ritual bem drástico a cada 500 anos. Beleza, vamos a fundo nisso aqui, porque isso mostra direitinho por que Tengen é tão importante, não importa se luta bem ou não. Tengen é literalmente a arquiteta do sistema, é quem mantém as barreiras que escondem o mundo Jujutsu e protegem o Japão. É quem concentra a energia amaldiçoada no país, transformando o Japão nesse epicentro de feiticeiros e maldições. E mais, é considerada a fundadora da cultura Jujutsu moderna. A força aqui não é de ataque, é fundamental, é a base de tudo. E toda essa história da vulnerabilidade de Tengen, toda essa confusão sobre seu poder, tudo isso tem uma única origem. Um evento. O evento mais crítico na sua longa, longa vida. Foi uma falha catastrófica no ciclo que, até então, mantinha a sua estabilidade. Funciona assim. A cada 500 anos, Tengen precisa se fundir com um humano compatível, que eles chamam de receptáculo de plasma estelar. Pensa nisso como um reset. Esse processo zera o relógio da evolução e mantém a consciência e a forma de Tengen ligadas à humanidade. Sem essa fusão, bom, a evolução sai completamente do controle. E é aqui que a coisa fica séria. A gente vê a cadeia de eventos que mudou tudo. A interferência do Toji, cara, não foi só uma tragédia. Foi o que criou diretamente a brecha, a vulnerabilidade que o grande vilão da história ia usar lá na frente. Ao matar a Riko Amanai, o Toji, um cara que está totalmente fora da lógica do destino, sem energia amaldiçoada, impediu a fusão. E isso forçou o Tengen a evoluir sem parar, sem controle, se transformando em algo que já não era mais humano. Claro, uma evolução descontrolada dessas não ia passar batido, né? E para Kenjaku, aquele feiticeiro antigo com um plano de 1000 anos, a vulnerabilidade de Tengen era exatamente a peça que faltava no seu quebra-cabeça macabro. O objetivo do Kenjaku era uma coisa chocante, para dizer o mínimo. Ele queria usar essa nova natureza de Tengen, que agora estava muito mais para uma maldição, para forçar uma fusão com todo mundo no Japão. O plano era criar uma entidade amaldiçoada única, com um poder que a gente nem consegue imaginar, e basicamente apagar a humanidade do mapa. E o cara foi metódico, executou o plano passo a passo. Primeiro,
Pegou o corpo do jeito para ter acesso à técnica dele. Com a manipulação de espíritos amaldiçoados em mãos, ele finalmente podia capturar Tengen, que, por causa da evolução, agora era vulnerável a essa habilidade. Depois, o jogo do abate serviria de motor, sabe? Gerando energia amaldiçoada absurda que ele precisava. Tengen era isso, a peça final, a mais crucial de um plano de séculos. E, com o plano de Kenjaku rolando e Tengen finalmente capturada, a história de um dos seres mais antigos e, sem dúvida, mais importantes do mundo Jujutsu, bom, ela estava caminhando para um final bem trágico e, de certa forma, inesperado. No fim das contas, não teve jeito. Tengen foi capturada. E depois que o Kenjaku foi derrotado, o controle sobre Tengen foi passado para o Sukuna, como parte de um voto vinculativo. E aí, nas mãos do Rei das Maldições, a consciência de Tengen foi basicamente absorvida. Foi o fim da sua existência de milênios. Mas, e aqui está o ponto talvez mais doido de tudo. Mesmo depois do fim, o que sobrou de Tengen continua cumprindo seu propósito original. Seus restos mortais agora servem de combustível para as barreiras que protegem o Japão. É uma última, silenciosa contribuição para o mundo que ajudou a construir e que tentou, até o fim, proteger. E com isso a gente volta para o começo, né? Tengen era, sim, incrivelmente poderosa. Só que de um jeito que não se mede em luta. A sua importância foi o que a tornou um alvo. E uma única falha do destino a transformou de protetora em um peão no jogo de outra pessoa. Então a pergunta que fica no ar é: qual é o verdadeiro legado de Tengen? Uma protetora? Uma ferramenta? Ou talvez a maior vítima de um destino que foi brutalmente interrompido?